61 anos depois do golpe militar de 1964, que depois o presidente João Goulart e frustrou as reformas de base propostas pelo governo trabalhista para a modernização da sociedade brasileira, o tema da reforma agrária volta ao debate na forma de um documentário sobre o mais ousado plano já proposto para combater o latifúndio e dar ao trabalhador do campo brasileiro o seu sonhado pedaço de terra. O projeto de reforma agrária de Jango, desenvolvido pela Superintendência da Reforma Agrária, a SUPRA, sob a coordenação de João Pinheiro Neto, previa a desapropriação de terras improdutivas em um raio de 5 quilômetros ao longo das rodovias, ferrovias e açudes federais. Eram as terras mais valorizadas e bem situadas do país, contando com infraestrutura para o escoamento da produção, que iria transformar as relações de trabalho e de produção do campo em todo o Brasil. Jango assinou o decreto da reforma agrária em praça pública, durante o comício da Central, no dia 13 de março de 1964. As primeiras terras desapropriadas pela SUPRA eram de propriedade do próprio presidente da República. No dia 31 daquele mesmo mês, eclodiu o movimento golpista que interrompeu esse processo revolucionário. Jango seguiria para o exílio, de onde só voltaria morto para o Brasil. E João Pinheiro Neto decidiu ficar no país, sofrendo perseguições, calúnias e humilhações durante toda a ditadura militar. No fio da história, apresenta uma entrevista especial com o economista Henrique Pinheiro, filho do ex-superintendente da SUPRA e produtor do documentário Terra Revolta, João Pinheiro Neto e a Reforma Agrária. O filme, dirigido por Bárbara Goulart, neta do presidente João Goulart, e por Caio Bortolotti, narra essa tentativa de transformação das estruturas fundiárias do país e já pode ser assistido por streaming. Ainda nesta edição de No Fio da História, você verá o exemplo de solidariedade da Biblioteca Nacional do Brasil, que está usando o seu programa de apoio à tradução para publicar livros de autores brasileiros em árabe e enviá-los para a Palestina, cujo povo é vítima de um genocídio promovido por Israel. Você verá também um depoimento da delegada Marta Rocha, deputada estadual e vice-presidente do PDT no estado do Rio de Janeiro, sobre a importância da derrubada da PEC da blindagem, uma vitória política conquistada através da mobilização do povo nas ruas. No dia 13 de março de 1964, no comício da Central do Brasil, o presidente João Goulart assinou o decreto número 53.700, que determinava a desapropriação de terras nas margens das rodovias e estradas de ferro. João Pinheiro Neto, presidente da Superintendência da Política Agrária, a SUPRA, entidade responsável pela implantação da reforma agrária, foi quem elaborou o decreto. Porém, com a deposição de Jango em 31 de março daquele mesmo ano, o decreto foi anulado pelos militares. Afastado da direção da SUPRA, Pinheiro Neto teve os direitos políticos suspensos pelo ato institucional número 1, foi preso e respondeu a 3 inquéritos policiais militares. A luta do político e advogado para pôr em prática políticas de renovação do trabalho e de distribuição de terras rurais, atitude vista como subversiva pelos opositores e que custou seu encarceramento, é retratada no longa-metragem Terra Revolta, lançado no ano passado, quando o golpe de 64 completou 60 anos.
O longa propõe um olhar intimista do período emblemático na história brasileira, a partir do ponto de vista de uma figura que esteve presente nos bastidores do poder e desafiou os interesses das elites para defender direitos sociais dos trabalhadores do campo. O filme é contado por um dos seus filhos, Henrique João Pinheiro, que também é produtor executivo e que, ao longo do processo de construção do filme, busca compreender melhor a vida do próprio pai. Terra Revolta é dirigido por Bárbara Goulart, neta de Jango, em parceria com Caio Bortolotti. Os dois também assinam o roteiro. Quem foi João Pinheiro Neto? Para mim, João Pinheiro Neto continua sendo. A minha admiração por João Pinheiro era uma coisa assim muito forte, porque ele foi o grande amigo do Jango. O João Goulart estava procurando alguém para fazer a reforma agrária. E ele não encontrava ninguém que iria com essa bomba, né? E o único corajoso que tinha coragem para tudo e que aceitou foi o João Pinheiro. Todo mundo falava: João, você está louco, vai fazer reforma agrária nesse Brasil? Eu disse: vou fazer sim, o presidente quer, eu vou fazer. A ideia do homem do campo, a ideia do homem da terra, o descompasso na vida de todos esses, passava ali a expectativa de poder ter terra, né, para poder cada um ter o seu próprio chão, onde plantasse, criasse, vivesse. João Pinheiro Neto está engajado nesse momento com uma proposta política reformista, modernizadora, que nós jamais saberemos a que teria nos levado. Quando houve o golpe, eu tinha a minha filha menor, Silvia, tinha 4 meses. Então eu disse: João, vamos embora, tá? Todo mundo vai ser preso, nós vamos ser presos, nós temos filhos pequenos, não podemos continuar aqui. Ele disse: eu não saio do Brasil, só fiz coisas certas, você vai ser preso. E ele foi. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Toda Palavra. Comigo aqui na bancada o nosso analista político Brizola Neto, ex-ministro do Trabalho, ex-deputado federal, e o economista Henrique Pinheiro. Henrique Pinheiro, filho de João Pinheiro Neto, que comandou o projeto de reforma agrária no governo João Goulart, como vocês viram no trailer do filme, que foi produzido por ele, o Terra Revolta, João Pinheiro Neto e a Reforma Agrária, filme dirigido por Bárbara Goulart, neta do ex-presidente João Goulart, e Caio Bortolotti. Prazer ter você aqui, João. Prazer é meu. João também, porque é Henrique João, né? Henrique João Pinheiro. Quero agradecer o convite de você e estar diante de 2 ilustres figuras aqui para a gente conversar um pouco sobre reforma agrária, não é isso? Bom, esse é um tema que, apesar dos 60 e poucos anos que nos distanciam, né, da reforma agrária do presidente João Goulart, né, que era o carro-chefe das reformas de base do Jango, né, é um tema que nunca sai da pauta, né? Então, eu creio que a produção desse filme agora é de uma grande importância de resgatar esse trabalho, essa luta, né, do presidente João Goulart e do seu pai. E eu queria também que você, Brizola, fizesse aí a primeira pergunta para o Henrique a respeito desse trabalho. Bom, primeiro assim, eu acho que para a gente situar aqui a nossa conversa, no centro da nossa conversa, como você falou muito bem, é a questão da reforma agrária. Eu acho que era legal a gente ouvir do Henrique, né, como ele vê esse tema, que já foi resolvido, solucionado
todos os países desenvolvidos, né? Você pega a estrutura fundiária da França, você pega a estrutura fundiária dos Estados Unidos, você pega a estrutura fundiária da Inglaterra, são todos países que ainda no século retrasado resolveram essa questão, né? E esse é uma questão que no Brasil você continua a ter uma estrutura agrária arcaica, embora a agricultura tenha se modernizado, embora o agrobusiness tenha se tornado, né, a grande questão econômica brasileira, mas a distribuição fundiária brasileira ela continua a ser extremamente injusta, né? Inclusive, a gente tem uma estrutura fundiária voltada prática e unicamente para exportação, né? O grande latifúndio exportador de commodities, né? Como é que você acha assim, o quanto de vanguarda teve na proposta, né, do teu pai, o João Pinheiro Neto, e do João, ali naquele momento de 64, para a história brasileira, né? E o quanto essa é uma questão ainda atual, que a gente ainda precisa conseguir avançar, né, para conseguir melhorar a justiça social. Obrigado pela pergunta. E eu acho o seguinte, eu acho que eles ousaram mexer com a terra. Isso aqui do Brasil vem de muito lá de trás. Eu acho que essa história nossa é uma história da colônia brasileira, como o português veio para cá e como o inglês foi para os Estados Unidos. Eles foram de formas diferentes, né? Eu acho que o inglês foi procurando ali fazer o seu novo mundo, né? Construir ali a sua nova nação, a sua nova cidade. E o português foi querendo explorar. Eu acho que a gente virou uma colônia de exploração. E isso é muito difícil, depois de todo esse período que a gente teve de escravidão, isso abate muito uma nação. E aí eu acho que as pessoas acabam se anestesiando, achando que aquela condição de vida miserável faz parte do seu destino. Que ela não tem outra opção, que aquilo ali é realmente um desígnio de Deus. Então, ainda mais a religião católica, como é tão forte aqui. Eu acho que isso acaba deixando a pessoa em segundo plano, sem saber dos seus direitos, sabe? Eu acho que aqui nunca ninguém soube quem era o dono da terra. A gente sabe que no início era o índio, o indígena, né? Mas depois disso, o português dividiu essa terra e como ele quis, né? E o que o Jango queria fazer era a primeira reforma agrária que ia ser feita nesse país. Isso em 1964. Até lá, o país entregue ao latifúndio e à mão de obra escrava. E aí eles queriam fazer era organizar o campo, como as cidades são organizadas. Com lei trabalhista, com carteira de trabalho. Esse é um ponto importante, né? Porque o governo João Goulart, inclusive João Pereira, foi o ministro de Trabalho, presidente João Goulart, né? Ele garante o direito aos trabalhadores rurais. Exatamente. Não existia nem. Você é um trabalhador rural, você é um cidadão invisível. E que era fundamental na estrutura da economia. Sim, até porque a distribuição da população do Brasil naquele momento não era como é hoje. Mais de 80% da população vive nas cidades. Sim. É importante falar, a gente está falando de 1960. A agricultura e o camponês, a gente já adotou com pá, com enxada, com foice. Precária. Totalmente precária, sem financiamento, entregue. Quer dizer, não havia uma política agrária, né? Não havia uma política para o camponês. Aí a Supra começou a criar, junto com os sindicatos, as primeiras sindicatos de trabalhadores rurais. Foi a atitude da Supra. Começou a organizar aí o fazendeiro foi colaborado com aquilo. Porque já tinha tirado aquele sujeito lá das fazendas, das terras dele, as fazendas já estavam enormes. E esses camponeses estavam nas favelas. Muita grilagem no campo. Eles estavam totalmente na periferia. E quando viram que apareceu um sindicato de trabalhadores rurais, eles falaram, bom, vamos dar terra para trabalhar. E aí
se começava a se cadastrar em massa, fazendo fila no sindicato. E o fazendeiro falou: que terra é essa? De quem eles vão dar essa terra? E o governador Valadares e muitos outros lugares, onde a cabeça foi feita, eles estavam desapropriando terras do governo federal. O fazendeiro incomodado com as apropriações de terras do governo federal. Ele não queria nenhum tipo de mudança. Queria esse sujeito alijado, trabalhando para ele, sendo explorado. Isso aí. Brizola, você fala que vários países já tinham feito sua reforma agrária, Estados Unidos e outros, né? Mas eu acredito que nenhum tenha tido um projeto tão ousado quanto o projeto de reforma agrária do presidente João Goulart. Um projeto que colocava passivos de desapropriação para fins de reforma agrária as terras ao longo das rodovias e ferrovias federais e dos Açores, num raio de 5 quilômetros de cada lado. 30 quilômetros? Era 5, na verdade. Era, na verdade, uma reforma agrária no país inteiro. Não era pegar como... Geral, era uma coisa geral. Como a ditadura quis fazer na Amazônia, não sei o quê, retalhar uns pedaços de terra lá, devolutos e tal. Não. Em terras dotadas de infraestrutura, né? Porque estavam à margem das ferrovias, das rodovias, que poderiam facilitar os 40%. Terras produtivas e ociosas e também as mais produtivas, né? Eles queriam pegar as terras improdutivas. Sim, produtivas, mas terras férteis. Sim. E terras as mais valorizadas do país. Sim, que estavam ali abandonadas, entendeu? Porque o que ele dizia que terra não é bom se ela é muita ou ela é pouca. Ela é importante se ela é produzida ou não. Quem precisar de terra grande, continue com a terra grande. Mas também vamos dar uma oportunidade para o pequeno e médio. Vai ter um país de dimensões. Cabe todo mundo. Agora, assim, o que é interessante é que esse projeto, esse decreto, né, ele foi implementado num momento em que a correlação de forças políticas era extremamente diversa. Eu acho que foi uma virada de mesa dos anos e ter feito aquele comício na frente da eleitor. Ele assina o decreto e faz o comício. Ele faz não assina o decreto durante o comício. Tem uma fala dele no comício. E agora acabo de assinar o decreto da Supra. Vai falar do povo. Sabe quantas pessoas chamavam? 200 mil pessoas. A número de hoje tinha que ser um show da Lady Gaga. Seriam 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas. Impressionante. E ali se anunciava um conjunto de medidas, né? Que talvez marcassem o governo João Goulart e talvez tenha sido ali a gota d'água para os grandes interesses econômicos, eles usaram o imperialismo americano. O meu pai disse que usava muito a reforma agrária, porque a reforma agrária era fácil de manipular com o povo, com a opinião pública. Mas ali também tinha remessa de lucro. Ali tinha o encampamento das refinarias privadas, todas. Tinha o congelamento dos aluguéis. Era um tema claríssimo também, né? Congelamento dos aluguéis. Agora, essas eram todas reformas de base, mas fixaram-se na reforma agrária, que era mais fácil de bater. Foram mandados pelo governo, antes desse decreto da superintendência da reforma agrária, né, inúmeros projetos de lei para fazer, para viabilizar. Todos desengavetados. O documentário ele fala interessante, ele fala que em determinado momento, né, vai um projeto ali e o Gelo tenta uma costura, né, entre a bancada do PTB com o PS, que era a bancada da Câmara de Regulamento, com o PSD, formaria uma maioria, né, e que aí parecia que estava se costurando uma maioria, mas aí o líder do governo, Bocaiúva, ele coloca junto com a reforma agrária a reforma urbana.
Né? E aí, quando você junta esse sistema dos aluguéis, aí vai ser necessário. Agora, naquele contexto ali do dia 13 de março, dia do início da Central, o golpe, a conspiração do golpe já estava todo vapor. Né? E me parece que ali o Jango toma uma decisão. Ele diz com todas as letras qual era a intenção dele e o que ele queria para esse país. Né? E sofreu o que sofreu depois por causa disso, não só ele, seu pai e tantos outros, também seu pai, seu avô, né? E tantos outros que sofreram. Né? Mas foi uma decisão de grande coragem, de grande ousadia do presidente João. Sim, eu me lembro que o Brizola tinha uma opinião diferente. O Brizola queria resistir. Sim. Ele achava que o Sul, o comandante do Sul, não sei quem, iria apoiar o Jango. E queria que o Jango fosse do Sul, ficasse lá, esperasse um pouco. Ele vinha daquela diferença de 61. Da legalidade. Ele foi fundamental. Aliás, é uma parte histórica, assim, que é pouco falado, né? Mas é um dos fatos históricos mais importantes das histórias das Forças Armadas brasileiras. Ele foi o último levante popular no Brasil também. Sim, e um momento em que as Forças Armadas já no meio. O terceiro exército se opõe ao dispositivo golpista, né? Vinha de Brasília, ali naquele momento, né? E adere ao levante popular liderado pelo Brizola, e obriga os militares golpistas a recuarem e a cederem a posse do Jango com aquele dispositivo da aliança parlamentarista, né? Mas eles precisaram recuar. Então o Brizola, com essa memória, né, e com o apoio do general do Terceiro Exército, que naquela época era a maior guarnição do Exército Brasileiro, era porque ele tinha aliança com a Guerra Cisplatina. Então, assim, era a maior guarnição. E essa questão mesmo, das fronteiras ali, era a maior guarnição do Exército Brasileiro. E o general Haddad espera o Jango junto com o Brizola, né, e tentando convencê-lo. Só que eu acho que o Jango tinha uma pretensão maior também do que realmente estava acontecendo, eu acho. Né? Tinha essa questão da quarta frota americana, hoje os documentos do Departamento de Estado revelam claramente, né, a ação direta da CIA, né, das Forças Armadas americanas que estavam no litoral do Espírito Santo, eles só aguardando uma ordem, né, para invadir ali, e também, né, a cooptação do dispositivo militar do Jango. O general Cruz, né, que eu acho que é o segundo exército de São Paulo, né, o general Cruz, que ele tinha como amigo, era um padre dele, né? O Cruz, parece que o Cruz tem um telefone com o Jango e ele diz ao presidente que não quer resistir. Você sabe que hoje isso já foi noticiado, já foi divulgado, né? Informações que vieram dos Estados Unidos, né? O cru foi comprado pela CIA. Ele recebeu 2 malas de dólares. Quem me contou essa história foi o João Sente, do Jango. É lamentável, né? Porque a gente vê o golpe como um golpe militar. Isso. Até um golpe parlamentar, né? Que o parlamento deveria acabar a presidência da República. Na verdade, esse golpe não existiria sem o apoio americano. Não. Essa é a grande realidade. Aliás, o Lula até falou isso recentemente, né? O Lula falou que a intervenção americana em 64 também pode ser esquecida. Não. O meu pai disse que o Santiago Dantas ligou para o Jango e falou: olha, o governo americano está prestes a reconhecer Belo Horizonte como uma nova capital do Brasil. Se você não foi mal. Eles iam decretar a beligerância, estado de beligerância, iam anunciar Belo Horizonte como capital. E o fato da quarta frota ter estacionado no litoral do Espírito Santo
é muito significativo, porque eles iam usar a ferrovia Vitória-Minas como eixo de abastecimento. Então, se houvesse a resistência aqui no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, nós teríamos muito provavelmente uma secção do país ali. É o que o Jean falou, né? Ou evitar um derramamento de sangue, né? Agora, assim, eu acho que é interessante a gente tentar compreender quais são as razões que levaram os Estados Unidos a fazer uma intervenção tão brutal, tão violenta, né? Tão direta no processo democrático brasileiro, fazer uma troca de regime. Né? Eles puseram o presidente, que tinha sido eleito 2 vezes. Eleito como vice-presidente com mais votos do candidato a presidente, né? E depois eleito do plebiscito, que por 80% revogou o parlamentarismo e devolveu a ele os poderes presidenciais. Esse presidente foi deposto, né, para se implementar 20 anos de ditadura militar, com o apoio dos Estados Unidos. Né? E aí, assim, a historiografia oficial fala em combater o comunismo, o que é uma grande farsa. Inclusive, o objetivo da reforma agrária como se fosse um exemplo da implementação, né? Estavam ali expropriando terras, né? Atentando contra a propriedade privada. Na verdade, a gente sabe, né, o que tinha ali, né, de fato, naquele governo, era um projeto nacional de desenvolvimento. A reforma agrária, como a gente comentou aqui, mais avançada que ela fosse, não era nada diferente que tinha ocorrido nos países capitalistas. Né? João Goulart era um grande proprietário de terras, né? Era um homem do negócio da pecuária. Né? Então, assim, colocar como se o Brasil estivesse avançando do bloco comunista é uma maneira de farsa. Na verdade, os Estados Unidos vêm aqui para interromper um projeto de desenvolvimento nacional. E tem uma frase interessante lá daquele embaixador Henry Kissinger, né? Que ele falava assim: não podemos admitir que um novo Japão surja aqui no nosso quintal. Né? Então, assim, é um pouco isso. E eu acho que lembrar essa história é muito importante, né? Porque você vê o momento que nós estamos vivendo hoje. Né? Você vê essa ação direta, né, do governo americano contra o Brasil, promovendo tarifas, impondo penalidades às autoridades brasileiras. E você vai ter certeza, por trás desse discurso de salvar o Bolsonaro, querendo mudar o rumo do processo, né, que responde à justiça brasileira, o que tem de fato no fundo é uma tentativa de desestabilizar o Brasil. E o golpe da Big Tech, que hoje são as grandes exploradoras. E qualquer tipo de regulação da Big Tech. Hoje é uma forma de dominação. E também um alinhamento, novo alinhamento internacional brasileiro. Né? Essa aproximação com China, Rússia, Índia. Então, assim, compreender o que aconteceu em 64 não é diferente do que acontece agora. E o que aconteceu agora em 61? Outro golpe, exatamente. E foi um golpe também no projeto nacional de desenvolvimento. Porque você pegar, por exemplo, essa narrativa da Lava Jato, né, por mais que tenha tido de irregularidades, desvios e tal, ela seria, na verdade, para matar a indústria brasileira. Acabou com a engenharia brasileira, acabou com a cadeia produtiva da Petrobras, destruiu a cadeia produtiva da Petrobras, o refino, né, a produção de fertilizantes, a petroquímica, tudo isso foi interrompido por essa coisa, assim, mais de 400 mil empregos perdidos aqui nessa coisa da Lava Jato. E o americano está gostando dos chineses assumindo esse lugar aqui, né? Sim. Não é? Mas é porque também não vácuo, né? Porque o americano nos oferece nada. Né? E acha que tem coisas investindo com os parceiros chineses. Né? Você pega outros países, né, que avançam muito mais em torno da própria África, ali no sudoeste asiático. A China faz acordos de ganha-ganha, né? Ela fornece infraestrutura para os países. Tem uma postura bem diferente da postura imperialista americana, né? Agora, nessa fase, né, essa fase do nacional desenvolvimentismo, o Brasil crescia a taxas de 10% ou mais até, né?
E vieram várias missões chinesas ao Brasil na época para estudar e entender como que o Brasil conseguia se desenvolver, né, daquela forma, né? E muita coisa que era feita aqui pelos governos trabalhistas foi assimilado pelos chineses, né? O que nos leva a supor, pensar também que se não houvesse 64, talvez a China hoje fosse o Brasil. Eu gosto muito de uma frase do Almir Afonso, do documentário. Ele fala que veio Getúlio e que criou as leis trabalhistas. E agora o Jango que ia criar as leis do campo. É isso, trabalho rural. É isso mesmo. Eu tive lá no Ministério do Trabalho, né? Passei 11 meses lá no Ministério do Trabalho. E assim, peguei um momento de coordenação de forças favoráveis ali, e a gente estava crescendo bem, a gente teve muito baixa, o Congresso naquele começo do governo da Dilma, ainda apoiando o governo da Dilma, porque ela tinha uma popularidade muito grande. Né? E a gente conseguiu aprovar o direito de trabalhador doméstico. Né? Foi. E aí é isso mesmo, o Getúlio tinha feito os direitos dos trabalhadores urbanos, do Jango, né? Tinha feito o direito dos trabalhadores, e aí o trabalho doméstico. E hoje, assim, a gente vê assim. E houve muita grita? Houve muita grita, mas não ocorreu essa de forças aéreas favoráveis, a gente conseguiu aprovar naquele momento. Como conseguiu aprovar também a lei de trabalho escravo. E desaprovia, e desaprovia terras, né, onde eles encontraram trabalho na luz de escravidão. E tem funcionado isso? Tem funcionado, inclusive é um diário mais grita da bancada ruralista. Eu me lembro de um negócio assim que foi impressionante, quando a gente conseguiu organizar. Primeiro eu era líder da bancada do PDT, e aí eu propus pautar, né? O líder a gente propõe a pauta do Congresso, eu propus pautar a votação da lei de trabalho escravo. Quando eu propus pautar, o Caiado era líder do Democratas, né? Na época era Democrata. PFL, virou Democrata, virou o Brasil, né? Caiado, que foi governador de Goiás, que era líder da UDR, né? União dos Juízes. Aí ele levanta e fala assim: mas isso já não pode soltar de jeito nenhum. Bota a pena de morte, onde tinha um trabalhador de escravo. Mas desapropriação não. É isso mesmo. Então você está fazendo de vida. E que tem a ver um pouco com o que fala no documentário. Né? Isso aí. Quando o Jango chama ele, né, para fazer a reforma agrária, você está preparado para isso? Aí ele procura o Juscelino Kubitschek, que sempre foi o padrinho dele, o mineiro, também tem uma família mineira. E falou: João, você não leu Maquiavel, não? Li. Presidente, há muito tempo atrás, na leitura do ginásio e tal. Então vou relembrar você. Mexa com a mulher do cidadão. Mexa com o dinheiro do cidadão, mexa com a honra do cidadão, mas não mexa com a autoridade da paternidade. Mas já que não sou cidadão de ninguém, mas aí eu queria perguntar, assim, né? Porque assim como o Getúlio, como o Jango, você vem com a família tradicional, né? Seu bisavô foi governador de Minas, né? Família de grandes advogados, né? E uma família tradicional de Minas. Assim como o Getúlio, que vem uma família tradicional, aristocratas rurais do Rio Grande do Sul, o Jango também. O Jango chegou a ser o maior produtor de gado do Brasil. O maior produtor de gado, o cara que é mais cabeça de gado no Brasil. Mas vocês fazem, todos os Jango, o Getúlio, o João Pinheiro, fazem uma opção para os trabalhadores. Fazem uma opção por democratizar de fato o país, de dar acesso aos trabalhadores, de fazer a reforma agrária, democratizar o acesso à terra do campo. E você vindo dessa família tradicional, né? Como é que era isso? Como é que era ser um herdeiro, né, dessa família tradicional, né? De fazer parte ali, mas ter feito essa opção, né, de vir uma família onde seu pai faz a opção pelos trabalhadores, faz a opção por democratizar,
uma estrutura tão arcaica como uma estrutura do campo brasileiro. Como é que era ser filho do João Pinheiro Neto? Olha só, ele gostava muito e citava muito o avô, o João Pinheiro da Silva. Esse era o filho de imigrantes que foi para Caeté. O pai casou-se lá, uma pessoa humilde, casou-se com uma brasileira e tiveram 2 filhos, um João Pinheiro e o outro se chamava José Pinheiro. E o João Pinheiro acabou sendo criado, porque a família tinha condições, era muito comum naquela época, você ia para ser militar ou você ia ser cuidado pelos padres. Né? E ele foi cuidado pelos padres, que ensinavam a ler, escrever, e viu nele um grande potencial, achando que ele era uma pessoa inteligente, que deveria se investir. Arrumou alguém, patrocinador, alguém rico da cidade de Caeté, pagaram uma faculdade para ele em São Paulo. E ele fez a famosa faculdade de São Paulo, e isso no início do século passado, 1880, e se forma. A capital de Minas era Ouro Preto, ele volta para Ouro Preto e começa a trabalhar como advogado trabalhista. E um republicano de primeira hora, ainda estava na monarquia. Ele funda um jornal chamado Movimento. Ele funda o Partido Republicano local. Então, essa família Pinheiro vem bebendo de uma fonte que é importante, ele morreu muito cedo, mas aí a esposa passou isso para os 11 filhos. Dentre eles, Israel Pinheiro construiu Brasília junto com o Juscelino. Meu avô também, que foi deputado federal constituinte. E o meu pai, que é a 3ª geração. Então, quando você nascia nessa família, você era meio que direcionado para a política imediatamente. Você não tinha muita opção. Era como se fosse um monopólio familiar, sabe? No bom sentido, porque eram pessoas que tinham estudado, pessoas que tinham cabeça boa e que poderiam dar ao país alguma coisa. E não precisavam, ao contrário. Ele dizia o seguinte: meu pai, eu sempre fui muito privilegiado, porque ele dava um pouco do muito que eu recebi nesse país. Como é que eu queria acabar com isso tudo com uma reforma agrária incendiária? É ao contrário. Eu queria que as pessoas pudessem usufruir de tudo que eu tive a oportunidade de usufruir. É muito bacana, muito bonito isso. Não existe mais isso, é difícil. E é muito bacana que ele escreve isso quando está preso, né? Exatamente, uma carta para sua mãe. Uma carta para minha mãe. Só que queria aperfeiçoar. Muito lindo isso. Depois eu descobri milhares de outras cartas, porque esse negócio, todo esse material, um acervo pessoal que a minha mãe fez. E não tinha escondido da família. A gente não tinha acesso a isso. Meu pai não falava nada sobre 64. Ninguém nunca soube que tinha sido preso. Sabia nada, sempre tinha tido uma participação política em um determinado governo, porque também a gente era muito ignorante naquela época, que era feito de ignorante estudado aqui, seria ter Juscelino, eles passavam o papel de revolução de 64. E o resto ficava no vazio. E aí já pegaram aqueles ditadores, os gás, não sei o quê, ele pegou isso, transamazônica, uma coisa maluca. Talvez uma Essa é a minha geração. Não se assusta, foi depois. Mas ainda tem alguma condição para ele história assim também. Também? E até segundo o cheque, depois agora minha filha está estudando já no governo de 64, já estudou. Até porque não tem como, né? Você vai estudar o governo de um lugar que é um momento de cultura, né? É um momento que, mais uma vez, que deve ser mais estudado. Mais uma vez, eu entender um projeto de integração nacional, de emancipação nacional. Estamos nisso até hoje. Aliás, falar em hoje, né? Como é que fica, o Henrique, na sua opinião, 61 anos depois do golpe de 64, o tema da reforma agrária hoje? Né? Hoje nós temos aí até um movimento do campo mais desenvolvido do que naquela época, né? O MST, né? E o que o projeto de reforma agrária do seu pai, do Jango, pode trazer hoje de contribuição?
para o governo? Olha, eu tenho participado pelo documentário de várias estreias e exibições e eu tenho compartilhado muito tempo com o pessoal do MST. Apareceu uma turma tão preparada. E eu estou aprendendo muito com eles agora. Porque eu trago aqui um retrato de 60 anos atrás. Eu acho que nem hoje mais a coisa só distribuir terra. Isso mudou, né? Hoje a gente precisa mais de financiamento, entendeu? Fixar, dar um atrativo para ele ir voltar ao campo. Agora nem mais dar terra. Mudou. Isso era 60 anos atrás. Eu acho que a gente teria que fazer essa pergunta, a gente teria que voltar a isso. Você já sabe do outro, isso há 60 anos atrás. Hoje é diferente. Hoje se alojou uma agrovice. Se a gente tinha essa dúvida. Assim, acho que nem assim, esse pessoal produz, né, esse grande negócio, hoje ainda no Brasil, tirar essa dúvida. E assim, na verdade, não precisa. Na verdade, você tem terra suficiente, você tem terra produtiva, né, você tem terra suficiente para conseguir fazer uma distribuição de terras que não é só botar o pequeno médio produtor. Agora, a questão fundamental é essa que você falou. Viabilizar financiamento, viabilizar sementes, educação, tecnologia, porque a agricultura precisa ter tecnologia para ter viabilidade econômica. Então, assim, são questões que vão além hoje, como você falou, da distribuição de terra. Né? E assim, se você for olhar o destino da produção, o grande latifúndio, ele produz muito exclusivamente a exportação. Né? Agora, a pequena e média propriedade é quem bota o alimento para as mesas do povo brasileiro. A produção de alimentos ela vem toda da agricultura familiar. Você sabe que o MST hoje é o maior produtor de arroz orgânico da América do Sul? E é essa preocupação, né? De combater esses cartéis estrangeiros que manipulam sementes, que colocam muitas vezes fertilizantes prejudiciais à saúde, na produção. Né? Você vê lá muitos trabalhadores sociais com essa preocupação, né? De produzir comida saudável. Onde tem um assentamento, eles criam uma escola. Eu tive lá na escola de Guararema, eu tive lá no João Pedro. Aliás, tem uma passagem interessante lá no João Pedro, quando a avenida não era do Tietê, a gente tem uma medalha, que é a Ordem do Cruzeiro, é a maior comenda do parlamento brasileiro. Né? E só os líderes podem sugerir a Ordem do Cruzeiro. E eu lá nos meus avós, lá na gente tem poucos anos, eu vou dar para o João Pedro Stes. Ele começa conservador, necessário com a memória de uma começa com a laboralista. Mas você era líder. Eu era líder do PDT, claro. A gente está sabendo quando a gente está fazendo, né? E aí que quando o João Pedro assumiu, começa a passar a vaiar. Quando ele aparece também sem realidade, a gente vai começar a vaiar, e nós ali e tal. Mas aquelas vaias foram os nossos aplausos, né? Porque se ele vai ganhar pela UDR, por esse congresso ali, essa passagem é muito bacana, ele reconhece, inclusive. E ele consegue discursar? Ele consegue discursar com muitas vaias, né? Inclusive ele fala que essas vaias é um reflexo do conservadorismo daquele congresso. Que até hoje não consigo entender necessariamente uma questão elementar, como a questão da reforma agrária. E aí depois ele reconhece que ele fala assim, não, só você mesmo, né? Para fazer essa proposição. Aliás, eu queria até trazer um pouco da questão da reforma agrária antes de 64, antes do Jango. A reforma agrária com o Brizola, no Rio Grande do Sul, o governador do Rio Grande do Sul, os experimentos que ele fez ali, Sarandi, banhado do colégio. Enfim, Brizola foi talvez o grande líder que lutou pela reforma agrária. Pioneiro, né? Pioneiro. E eu vou aqui relatar um fato, né? Eu trabalhei na assessoria de imprensa do Brizola, no governo aqui do Rio, né? Nos 2 governos dele. No segundo governo, ele teve uma audiência, estava no Rio, o chanceler alemão Helmut Kohl, e ele, não, desculpe, chanceler não, era primeiro-ministro alemão, Helmut Kohl. Né?
E ele recebeu Ramos Couto lá no Palácio Guanabara, Salão Verde e tal. E era aquela época da desintegração do bloco oriental, da Europa Oriental, e havia uma pressão muito forte de imigrantes da Europa Oriental para os países da Europa Ocidental, Alemanha principalmente, e outros, né? E o Brizola faz uma proposta, claro que utópica, porque ele não tinha poderes para fazer aquilo, né? Mas ele volta à questão da reforma agrária, né? E fala assim, olha, uma grande solução para vocês seria vocês investirem numa reforma agrária aqui no Brasil, num projeto de reforma agrária aqui no Brasil, e trazer para cá esses europeus do leste que têm uma boa preparação, que sabem trabalhar a terra, e trazer eles para cá, para eles serem assentados aqui também, junto com os nossos. Para cada colono europeu, 2 brasileiros, juntos, que eles vão passar conhecimento, e vocês, do governo alemão, entram com os recursos para a gente desapropriar essas terras e tal. Olha, claro que o Brizola, ele inclusive em condição desfavorável, porque ele era governador de oposição, né? Mas, assim, ele lança... de um estado que não tem muita terra agricultável. Ele lança esse balão de ensaio, só que o alemão arregalou 2 olhos desse tamanho, porque era uma solução para eles, de fato, naquele momento. Mas, assim, a obsessão do Brizola pela reforma agrária, né? Sempre foi, né? Sim. Aliás, eu tive um outro momento aí com o Brizola, né? Eram 2001, poucos anos ali, 3 anos antes do falecimento dele, estava se comemorando 40 anos da legalidade. Olha. E aí ele começou a dar uma série de palestras, né? Pelo Brasil? Pelo Brasil e tal, mas aí tinha uma palestra na PUC, aqui do Rio de Janeiro. O DCE organizou, né? Na época tinha até o filho do Brandão Monteiro, que era do DCE da PUC, o Gustavo, né? E ele organizou um evento, né? Pelo DCE da PUC, de Direito, e pelo Centro Acadêmico de Direito, e era o Brizola com o João Pedro Steg. Né? João Pedro já estava no MST? Já estava, 2001, com certeza já estava. Ele era o grande líder do MST naquele momento. Deve ter sido bom esse debate, hein? E aí o Brizola levou umas fotografias, né, do acampamento que o governo do estado do Rio Grande do Sul faz à margem de uma rodovia, num acampamento sem terra, do Master. Né? E ele mostra lá todo mundo, o governo todo acampado, ele, o secretariado acampado junto com os camponeses, né? E aí fez um grande comício, chamou o padre da cidade, né? Para dizer que todos eram católicos, ele falou, levanta a mão quem é católico, que todos levantaram a mão ali e tal, né? Para mostrar que simplesmente não era nenhum movimento revolucionário, comunista, era um movimento de luta pela terra, né? E aí ele fala assim, olha, esse movimento aí, né, esse movimento nasceu aqui, ó. E aí ele mostra, né, o incentivo que ele deu, porque ele incentivava os trabalhadores a acamparem, não invadindo terra, mas as margens das rodovias federais. E usava aquela lona também? Exatamente. Filhos da lona. Isso. E incentivava a ocupação daquelas terras, né, para... Era a linha de estratégia, porque primeiro esse é o processo, depois você vai... E promove as primeiras experiências de reforma agrária no Brasil, em Banhado, no Colégio, em Sarandi e em Camacoa. Camacoa, inclusive, na terra da minha avó, da dona Neuza Brizola, né, que cede as terras para também dar um exemplo. E como estão esses assentamentos hoje? Hoje, principalmente Sarandi, é a área mais produtiva do Rio Grande do Sul. Agricultura, né? Então, assim, aquelas médias propriedades que foram delimitadas naquele momento, hoje são as propriedades mais produtivas do Rio Grande do Sul. Então, assim, como a gente tem essa forma que era tudo certo. João, queria que você falasse agora um pouco sobre a produção do filme, né? O filme é um filme que
traz agora a questão da reforma agrária em 64, né, a proposta do governo do Jango, elaborada pelo seu pai, na Supra. Então, a questão da reforma agrária continua sendo altamente de uma atualidade muito grande. Mas também o filme é uma homenagem ao seu pai, né? Um trabalho desenvolvido por ele e uma figura que foi realmente muito importante naquele período, mas que ficou talvez um pouco esquecido na história, no contexto da história de um modo geral, né? Então, como é que surgiu essa ideia do filme, sua relação com a Bárbara, que é neta do Jango, né, que foi diretora também do filme? Conta um pouquinho. Eu acho que o que aconteceu foi muito o que você falou, de ter visto que essas pessoas ficaram à margem da história, né? Ficaram totalmente alejados e tiveram uma participação que comprometeu a vida familiar deles. E em todo o país, né? A gente estava falando de outra coisa além disso, né? Sim. E para ele foi um certo trauma, né? Porque ele era muito novo, ele tinha 33 anos, ele foi o ministro mais jovem daquela época da República, foi o ministro do Trabalho, e depois de uma autarquia como a sua, que estava fazendo, criando um regramento. Foi o ministro do Trabalho, ele era mais novo do que o Jango. Foi 33 anos. Eu lembro com 34. E ele abre mão da vida dele, né? E em consequência, você sabe que aquele só na vida toda para o preço. E eu acho que ele merecia essa reparação, sabe? Porque eu acho que o Brasil, depois desses 20 anos de ditadura e depois em seguida, penalizou demais essas pessoas, né? Eu acho que até chegar à anistia, eles sofreram muito, muito, muito. E eu vi esse sofrimento nele. E eu queria explicar, eu acho que eu estou explicando o que ele quis fazer por ele. Na verdade, eu estou sendo um porta-voz do que ele queria falar e não deixava de falar. Tentava apagar. Ele falou, né? Ele falou, ele fez. Ele fez. E eu queria falar sobre esse decreto da Supra. Eu queria saber o que era isso. Eu sabia que isso foi o que deu problema. Isso marcou, esse ali marcou, o cara era marcado para morrer. Para morrer. E eu me lembro que em casa, eles não tinham muita informação, mas tinha esse decreto da Supra, assim, num quadrozinho, tinha escrito lá, Supra, não sei o que será que é isso, rapaz? E aí eu comecei a frequentar esse escritório onde minha mãe guardava. Minha mãe fez um acerto. Ele não comentava muito com vocês. Não falava nada, absolutamente nada. Uma forma até de defender vocês. A gente não momento, sabe, né? A gente não sabe. Essa turma que se optou por ficar no Brasil, deve ter ficado muito assustado. Porque eles não vendo o que estava acontecendo. E viu que ele foi na primeira leva, não estava, eu acho que ele foi preso 6 meses. Foi preso 6 meses, por causa de Santa Cruz. Você sabe, o próprio Brizola, quando retornou, ficou preso. Não foi preso. O próprio Brizola, quando retornou, ele tinha muito cuidado para falar. Nossa, não é igual ele tinha cuidado para falar. Não é da operação. É isso. Entendeu? Então, eles foram perseguidos lá fora também. Rapidamente ele desistiu de qualquer tentativa de resistência, porque ele viu que era muito pesado. Eu presenciei. Caparaó lá não deu certo e tal. Isso. Eu presenciei uma cena também, logo no início do primeiro governo Brizola. Foi a primeira solenidade do dia da vitória, lá no Aterro do Flamengo, ali no Monumento às Pracinhas, né? E a primeira participação dele como governador, né? Num evento militar. Né? E ali, né? Os militares, os oficiais, né? Foram se apresentando, acho que era o ministro do Exército que estava lá, e o governador, né, Brizola, e eles se apresentando, bateu continência,
né? Um por um, né? E chega um desses, minto, não eram eles que iam se apresentar, era o governador que estava passando em revista, né, esses oficiais ali, o governador Brizola cumprimentava e eles faziam um cumprimento militar. Aí um dos generais ali se recusou a estender a mão para o Brizola. Houve aquele constrangimento. 83. Houve aquele constrangimento. Brizola era o governador de estado. Era o governador, maior autoridade presente. Aí ele passou adiante. Aí ele deu uma parada, deu meia volta, voltou, se perfilou na frente do general lá e bateu na continência. E ele foi obrigado a responder o cumprimento militar. Uma saída do Brizola, só para ilustrar como que era aquela situação ali, que se vivia ali naquele momento, que era governo ainda e era militar. muito frágil, né? O restabelecimento da democracia é muito frágil naquele momento. Tanto que a eleição presidencial só foi acontecer em 89. Né? Então, assim, a própria lei da anistia, que foi aprovada naquele momento, foi o resultado de uma negociação pela fragilidade do restabelecimento da democracia no Brasil. E por isso que houve ali o perdão ali aos agentes de Estado, né, que praticaram crimes de assassinato, de tortura, né, foram ali todos anistiados ali por aquela lei, e que provavelmente essa lei ela permitiu que muitos desses militares, né, continuassem aí a ter a questão dispositivo golpista nas suas cabeças, né? Mas eu acho que hoje a gente tem uma boa oportunidade de romper com isso, né? Sim. Eu acho que esse julgamento que está acontecendo hoje, né, como disse lá o Lula na ONU, é realmente um julgamento histórico. Pela primeira vez, os golpistas estão sendo punidos no Brasil. Aliás, como aconteceu com a América Latina. O Chile puniu seus golpistas, a Argentina puniu seus golpistas, né, e nós aqui fizemos uma acomodação. Passando o plano. E se você vai ver, né, muitos dos generais que participaram da prisão golpista vêm de famílias de militares que estavam nos golpes, estavam no golpe de 64, que estavam no golpe do Getúlio, que estavam na tentativa de golpe contra o Juscelino. Né? A tentativa de golpe contra o Juscelino também teve processo de anistia. Os anistiados da tentativa de golpe contra o Juscelino são os que dão o golpe de 64. E os herdeiros dessas famílias de militares são que tentam o golpe agora, no 8 de janeiro. Né? E que em 2016 estavam ali apoiando. Né? E aí uma coisa interessante da gente ver, né, é que como a determinante é sempre externo. Né? Você vai lá em 64, avançou que teve um apoio declarado dos Estados Unidos, os documentos revelam. 2008 não avançou porque os Estados Unidos brecou. E não tinha avançado também. Teve uma declaração do Biden, né? Né? Falou, não ontem, e aí parte do exército brasileiro sempre ligado, né? Capturado pelos interesses americanos, mas sempre não, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, capturado pelos interesses americanos, né? Ele responde ali, metade do Estado-Maior das Forças Armadas diz não ao golpe. Né? Mas assim, a gente acha que o 8 de janeiro foi só aquela coisa, né, daqueles populares invadindo a Praça dos Seis Poderes, invadindo o Supremo. Não foi não. O acampamento dos bolsonaristas na frente do comando militar lá de Brasília, né, aquele acampamento, assim quando há intervenção na polícia de Brasília, né, não sei porque o interventor é um líder amigo meu, que é o Capelli, né, e ele conta isso, ele escreveu um livro agora para contar isso. Quando ele assume a polícia de Brasília, a determinação do Planalto era para desmontar o acampamento golpista. Quando ele chega na frente do comando do Exército de Brasília, né, e chega com a polícia de Brasília para desmontar o acampamento, né, os militares, metade do comando maior das Forças Armadas está lá dentro, né, e manda cercar com soldados
o acampamento. E aí fica aquele impasse, né? A polícia de Brasília, os soldados ali em volta do acampamento, desmontam, não desmontam o acampamento, e aí começa uma dura negociação. Ele fala que passou a madrugada inteira negociando, e tinham lá 8, 9 generais lá dentro, né? Generais, almirantes, da aeronáutica não tinha ninguém, mas estava lá da Marinha e generais do Exército Brasileiro, né? E aí vai aquela negociação, e aí ao longo da madrugada, né, a outra parte do Estado-Maior das Forças Armadas consegue dissuadir aqueles generais de que não haveria apoio para o golpe, muito em virtude da declaração americana de que não teria apoio dos Estados Unidos qualquer ruptura democrática no Brasil. Hoje a gente não está ligado. Está ligado. Bom, estamos encerrando essa entrevista aqui, uma entrevista especial com o Henrique Pinheiro, tratando desse tema da reforma agrária. Eu queria, Henrique, que você agora também dissesse aí para o nosso público, né, como que eles podem assistir o filme, né? Como que o filme está agora colocado no circuito, né? E na verdade ele não está colocado no circuito. O filme, os direitos de exibição foram adquiridos pelo canal Curta, sabe? O canal Curta On, e por 36 vezes. Então, quem quer assistir, entra lá no canal Curta. O problema é que o canal Curta é para assinantes, né? Então, quer dizer, não é para todo mundo. Mas depois de 36 anos, eu vou ver o que eu vou fazer. Mas nesse meio tempo, eu tenho feito exibições assim, a convite de pessoas. E tem sido muito interessante, porque há um debate depois. E eu fui muito intrigado, não, porque eu entendo o que acontece. O desconhecimento das pessoas sobre esse tema. Eu queria que a universidade, que as que fazem história, esse seria o meu público. Porque eu queria, na verdade, ter feito uma coisa bem educacional. Mas a Bárbara, muito sagaz, muito inteligente, foi trazendo a família para dentro. Que é uma coisa até que a gente relutou, porque minha mãe não queria falar, porque minha irmã não falou, porque é um assunto que mexe muito com o emocional da gente, você sabe disso. E ter tido caçado, que sabe, perseguido, caluniado, é uma coisa, uma situação. Até você entender isso direito, sabe? A gente pesa pouco, sabe? Ainda mais aqui. Mas aí fica um pouco de desopado, fez a coisa ficar um pouco de família, um pouco de. Eu acho que deu um mix bom. Né? E a próxima exibição dele vai ser em Belo Horizonte, vai ser no Palácio das Artes, também a convite da Secretaria de Cultura de lá. Estive no Envio, na Envio, foi ótimo, Ouro Preto, o Ângelo Osvaldo, ele está circulando. Eu daqui a pouco vou ter que voltar, porque eu moro aqui. E o filho agora está criando a meditação, vamos ver se a minha irmã se arrepende de tocar isso. Bom, então é isso. Parabéns pela iniciativa, pelo filme. Parabéns por trazer a história do seu pai, né? E a nossa história, né? Pessoal, eu queria que você fizesse as despedidas também ao João Pinheiro, agradecendo mais uma vez, João, a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a participação do João Pinheiro aqui no Fio da História, né? Trazendo exatamente ao que se propõe o nosso programa, né? Fazendo um resgate da história brasileira, né? Contando aí a história da reforma agrária no Brasil, né? Esse projeto de vanguarda do governo João Goulart e da iniciativa do João Pinheiro Neto, né? E parabenizar, porque o documentário eu assisti, assim, é um documentário que você fica preso do início ao fim. É um documentário que traz esclarecimentos históricos, é um documentário que emociona, né? E é um documentário que faz justamente esse resgate, né? Faz uma ponte com a história interrompida do Brasil. Eu quero agradecer, Henrique, essa iniciativa, assim,
A gente tem a péssima tradição, né, de enterrar os nossos heróis. O Brasil tem essa péssima tradição. Né? Acho que é um pouco da absorção da cultura dominante que não é nacional. Né? Então, os heróis nacionais eles precisam ser apagados. Né? E esse documentário traz de volta um grande herói nacional, que foi João Pinheiro Neto. Obrigado. Então é isso. Todo sucesso para o Terra Revolta. Obrigado. João Pinheiro Neto e a Reforma Agrária. Muito obrigado. 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 Depois que as manifestações populares contra a PEC da blindagem pressionaram os senadores a enterrar de vez a proposta indecente pré-aprovada na Câmara Federal, a deputada estadual, secretária municipal de Assistência Social do município do Rio e vice-presidente estadual do PDT, o Partido Democrático Trabalhista, a delegada Marta Rocha comentou o fato. A PEC da blindagem teve uma trajetória curta e a vitória foi das ruas. Após ser aprovada no Congresso Nacional, seguiu para o Senado e foi derrotada por unanimidade, colocando um ponto final na sua tramitação. Mas resta uma pergunta: sem a pressão da sociedade, sem as manifestações nas ruas, esse desfecho teria sido possível? Difícil acreditar. A forte reação popular e o debate público intenso elevaram o custo político da proposta a níveis insustentáveis. A PEC era um retrocesso democrático. O texto pretendia dar aos parlamentares prerrogativas especiais, como decidir sozinhos sobre a abertura de processos contra si mesmos, atrasando ou até impedindo investigações, além do voto secreto, que era talvez o maior dos absurdos. Era um caminho para institucionalizar a impunidade. Esse episódio mostra como a mobilização popular é essencial para proteger a democracia. Foi a voz das ruas que impediu a criação de privilégios para poucos e lembrou uma verdade básica: ninguém está acima da lei. Livros de autores brasileiros ultrapassam fronteiras e levam solidariedade aos palestinos. Desde julho, a Fundação Biblioteca Nacional tem enviado, com apoio do Itamaraty, exemplares de títulos traduzidos para o árabe pela própria instituição a centros culturais e à Biblioteca Nacional na Cisjordânia, território onde a cultura palestina ainda resiste. Os livros integram o Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior. Partiu da nossa vontade, da nossa, do sofrimento pelo qual o território palestino vem passando. Eu conheço um pouco aqueles territórios, sobretudo alguns campos refugiados do Líbano e de outros países circunvizinhos, enfim. E então achei que era o momento de fazer algo, ainda que fosse muito pouco, ainda que fosse apenas simbólico, e conversei com o nosso embaixador do escritório de representação lá e disse: olha, o que nós podemos fazer é enviar os livros que o Programa de Apoio à Tradução, que é um programa de mais de 30 anos a Biblioteca Nacional realiza. Identificamos vários livros beneficiados pelo Programa de Apoio à Tradução, que estão de autores brasileiros em árabe. Enfim, temos feito esse esforço. E eu dizia ao embaixador: é tão pouco. O embaixador dizia: sim, mas eles reconhecem esse pouco. Até o momento foram enviadas 3 remessas com títulos de autores clássicos e também atuais, como Machado de Assis, Graça Aranha, Marina Colassante, Henrique Schneider, Julian Fuchs, Patrícia Mello, Cristina Von, Leonardo Garzaro, Adriana Lisboa, Itamar Vieira Júnior e Maria Eugênia. Também seguiram para a Biblioteca Nacional da Palestina um dicionário árabe-português e uma edição trilíngue árabe-espanhol-português do livro Deleite do Estrangeiro em Tudo que é Espantoso e Maravilhoso, estudo de um relato de viagem Bagdali, com textos de Paulo Daniel Elias Fará e manuscritos de Al-Baghdadi. O livro conta a história de um viajante do Império Otomano em visita ao Brasil no século XIX.
Juntamente com os exemplares, o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, enviou uma carta ao presidente da Biblioteca Nacional da Palestina, Ahmed Abdel Hamid, escrita de próprio punho em árabe, expressando respeito, admiração e solidariedade, desejando paz e o fim do horror do massacre em Gaza. É um gesto de solidariedade, está dentro do escopo da Biblioteca Nacional, não há custos, não gera... Mas gera, sim, aí sim, gera pontes, gera solidariedade, gera diálogo. É o que nós podemos fazer para sinalizar o desejo de paz e essa devastação imensíssima pela qual vai passando Gaza, não só pelas armas, mas pela fome enquanto instrumento, por todo um processo que é terrível. A tarefa de semear sonhos e ampliar horizontes vem sendo realizada pela Fundação Biblioteca Nacional, que estende seus braços além das funções institucionais para acolher os que precisam dos livros e não têm acesso à leitura. Além da missão institucional mais ampla, há também uma missão solidária. E uma e outra se complementam de modo profundo. Esse é o caso, por exemplo, das ações que a Biblioteca Nacional vem realizando em relação às diversas comunidades que ela tem visitado, a propósito da Rio, capital mundial do livro. Isso se reflete também nas visitas e no olhar sensível às prisões, às escolas prisionais. Isso, enfim, se multiplica nas ações que vamos agora realizar na Amazônia com a Marinha do Brasil para atender aos ribeirinhos. Na verdade, esse não é o escopo da Biblioteca Nacional, mas a Biblioteca Nacional ela se sente cidadã e solidária com um compromisso republicano. Isso não só acontece em relação ao nosso país, mas também em relação ao mundo. Através da IFLA, a Associação Internacional das Bibliotecas, a Biblioteca Nacional do Brasil faz intercâmbio com instituições do mundo inteiro, promove a troca de experiências e seu corpo técnico auxilia outras bibliotecas na preservação e conservação de acervos. É o caso de alguns países da América Latina e de língua portuguesa na África, e mais recentemente do Haiti, que teve sua Biblioteca Nacional, em Porto Príncipe, parcialmente destruída por gangues.